No vídeo de hoje vamos falar sobre a questão das macros, tanto a parte de gravação, a utilização de inteligência artificial para criar e a criação de funções personalizadas por meio de macros. Basicamente, as macros elas são linguagens de programação que são utilizadas para você executar tarefas repetitivas ou mesmo para você poder criar funções que não existem no Excel ainda, mas que possam ser executadas por meio de funções como se fossem as funções que o Excel tem mesmo. Eu vou demonstrar aqui para vocês a forma tanto de gravação quanto de criação por meio de inteligência artificial. Bom, e também a gente vai responder algumas questões como, por exemplo, o que são e para que servem, quais as vantagens e desvantagens de você utilizar as macros e como a gente faz para desenvolver elas. É claro que eu não sou programador, então eu não sei executar cada linha de comando das macros e assim por diante, mas o básico eu sei para poder obter aquilo que eu preciso. É isso que eu vou explicar hoje nesse vídeo. Bom, as macros, para começar, elas estão desabilitadas no Excel e no LibreCalc. Por quê? Porque elas apresentam desvantagens na questão de segurança. O que quer dizer isso? Macro é uma programação, ela vai executar um comando e se esse comando for malicioso, ele vai executar um comando malicioso como um vírus ou alguma coisa que possa invadir o seu computador ou coletar informações e assim por diante. Então, se a pessoa que criou essa macro foi mal intencionada, você ao habilitar as macros, você vai estar deixando seu computador vulnerável a ataques. Então, é por isso que é imprescindível que você saiba exatamente como trabalhar com as macros e com a segurança que você vai desenvolver essas macros. Somente no momento em que você estiver utilizando essas macros, você vai deixar habilitadas essas opções de vulnerabilidade de segurança de macro. Para habilitar elas no Excel, você vai precisar vir aqui em Arquivo, Opções. Aí você vai ter que vir aqui em Central de Confiabilidade, Configurações da Central de Confiabilidade, Habilitar macros VBA. Observe que aqui já tem uma mensagem não recomendado, que pode ser potencialmente perigoso, algum código potencialmente perigoso pode ser executado se você habilitar essa opção. Aí habilitar macros 4.0 e confiar. Aí você clica em OK. Outra questão que você vai precisar fazer também, você vai vir aqui na aba de acessibilidade avançado, deixa eu ver aqui, peraí que eu anotei essa, personalizar a faixa de opções. Personalizar a faixa de opções, vai marcar essa opção desenvolvedor, que aí vai abrir essa aba no Excel, que não está aberta normalmente. Quando você abre o Excel sem configurar nada, a aba desenvolvedor, a guia desenvolvedor, ela não está habilitada. Então você precisa habilitar essa guia desenvolvedor, aí você dá um OK, aí beleza. Você vai estar aqui com o menu de macros habilitado no Excel. No LibreCalc é um pouco diferente. No LibreCalc está aqui em Ferramentas, Opções, aí você vem aqui em Segurança de macros, e aí coloca para o baixa, que é o não recomendado, que você vai habilitar a execução de macros. A forma de gravação no Excel é um pouco diferente da forma do LibreCalc. Até hoje eu não consegui utilizar a forma de gravação do LibreCalc, eu sempre prefiro utilizar a inteligência artificial para criar as macros pelo LibreCalc. É um pouco mais complexo lá. No Excel, para você gravar uma macro, basta você executar aquilo que você quer. Por exemplo, você clica aqui em gravar macro, aí você executa aquilo que você deseja que seja gravado e depois ele vem aqui em parar a gravação e aí ele vai executar aquele comando que você fez de gravação. Eu vou fazer um exemplo aqui simples de apagar conteúdo. Por exemplo, você entra numa planilha e toda vez você tem que ficar apagando a informação daquela
coluna ou daquela linha especificamente, daquelas informações, ou você executa uma opção muito repetidamente. Aquela execução repetida você pode fazer por meio de macro. Então aqui a gente vem, por exemplo, gravar macro. Eu vou colocar aqui, por exemplo, pagar células. Aí eu vou colocar nessa pasta de trabalho que eu estou trabalhando. Eu vou colocar aqui teste, por exemplo, de apagar. Teste de gravação para apagar. Tá, aí eu dou um OK. Eu executo a minha opção que eu quero fazer. Eu posso fazer vários comandos aqui e tudo que eu fizer, depois o Excel ele vai fazer também. Por exemplo, copiei e colei aqui. Aí eu venho aqui em parar gravação. Quando eu venho aqui em macros, já tem aqui, ó, apagar células. Aí eu posso vir aqui em editar e eu vou ver as linhas de comando que ele gerou. Então aqui é uma linguagem de programação do Visual Basic. Observe que ele abriu o Visual Basic, aqui o programinha do Visual Basic, já com as linhas de comando de programação do Visual Basic e com o conteúdo que foi gerado por meio daquela macro que eu gravei. Aqui ele selecionou a célula B2 até a B11, então selecionar. Ele limpou o conteúdo dessa seleção. Depois na célula B2 selecionou, aqui digitou um conteúdo nessa célula B2, depois no célula B6 ele selecionou e colou, copiou e colou. Copy, paste, paste é colar. E aí depois selecionou a I4. Então aqui foi o que foi feito nesse comando dessa macro. Se eu alterasse alguma célula dessas daqui, ele estaria mudando também. Por exemplo, eu vou colocar aqui até a célula B10. Aí, quando eu gravar aqui, essa macro vai ficar gravada até a célula B10. Se eu quiser mudar depois, eu posso mudar também. E toda vez que eu executar essa macro, ela vai executar nessa pasta aqui no caso. Por exemplo, eu vou colocar aqui para executar, só para vocês verem a informação antes de... Tá. Macros, executar. Ele executou o mesmo comando que eu tinha feito naquele momento da gravação e salvou aqui. Então, basicamente, ela vai servir para comandos repetitivos, mas não somente isso. O que eu vou mostrar agora é o que eu tenho feito ultimamente no escritório por meio de outras macros que eu criei, que são em formato de funções. Por exemplo, eu quero criar uma função para inverter o conteúdo dessa célula. Então eu venho aqui na inteligência artificial. Como não é uma função que eu vou poder gravar, e ela vai ficar gravada assim por diante, então eu venho aqui na inteligência artificial do Bing, por exemplo, que eu utilizo o chat GPT. Posso usar o Bard também. Ultimamente eu tenho feito testes, o Bing ele tem sido mais preciso, por isso que eu utilizo mais o Bing. Aí eu venho aqui, preciso que você crie uma macro para o Excel que inverta o conteúdo de uma determinada célula. Uma macro que funcione como função para o Excel. Isso. Ok. Aí ele já vai gerar aqui uma linha de comando de macro. Ele vai usar aquele comando de inversão, como aqui, ó. Ele já fez uma macro bem simplesinha. Eu posso colocar aqui, no caso ele usou esse nome aqui, eu posso mudar esse nome na macro, eu não preciso deixar do jeito que ele fez aqui. Isso aqui é tudo linha de comando e como você determinar o nome é como vai ficar lá no Excel. Então eu vou copiar essa informação, vou vir aqui em macros, deixa eu editar aqui essa macro que eu criei, eu vou colocar essa linha de comando
Eu vou colocar aqui o nome inverter. Deixa eu ver se tem... tem que mudar aqui também. Inverter. Então, o que essa linha de comando faz? Ela inverte o conteúdo de uma célula. Simples assim. Depois eu vou mostrar a utilidade dessa função inverter. Deixa eu vir aqui em macros. Macros. Acho que eu não criei aqui. Arquivo. Salvar. Essa é outra questão. Quando você vai salvar um arquivo que tem macro no Excel, você não pode salvar com formato normal. Você vai ter que salvar ele como uma pasta de trabalho habilitada para macro, XLSM. A XLSX é uma pasta normal do Excel. A M é a que contém macro. Então você coloca lá um nome qualquer, como pasta de trabalho XLSM. Deixa eu só ver se aqui tá. Aqui já está com essa célula, com essa função. Inverter. Aí eu coloco aqui o conteúdo e ele inverteu a célula. Por exemplo, igual inverter. Para que eu utilizo essa célula, essa macro, essa função inverter? No Excel ele não existe essa função. E eu percebi que os extratos bancários eles vêm geralmente da seguinte forma. Por exemplo, data. Aí eles colocam lá, por exemplo, o texto do histórico, né? Por exemplo, saque e assim por diante. Aí depois ele vem o valor, seja entrando ou saindo, e o saldo. Por exemplo, 59,63. Isso aqui tudo vem no Excel, no extrato bancário. Da seguinte forma, vem assim, não dessa forma exatamente, deixa eu colocar aqui como texto. Então, no histórico do extrato bancário vem assim, só que eu preciso extrair às vezes uma informação específica, por exemplo, um número ou um valor. Então, como que eu vou fazer para extrair aquela informação ali que está do lado direito? O texto dos históricos bancários, dos extratos bancários, ele costuma ser variável. Então, ele pode ser a primeira, a segunda, a terceira, pode ser a 20ª informação. Enfim, quantas palavras tem o histórico de um extrato bancário? É variável. Você pode ter lá pagamento de fulano, recebimento de ciclano e assim por diante. Então, como o texto do histórico do extrato bancário é variável, a informação que eu quero ela está à direita, eu preciso primeiro inverter a informação. Eu coloquei inverter. Inverter. Então aí eu obtenho a informação que eu quero que está à direita. Então eu pego aqui igual procurar, espaço, procurar, aí na célula onde eu quero, por exemplo aqui, eu sei que é a 6ª informação. Aí eu coloco a fórmula de extrair texto, por exemplo. Aí eu extraio da primeira informação, até aquela que eu pesquisei já. Extrair texto nessa célula até número inicial, até essa célula aqui. Então aqui, por exemplo, eu extraí o valor, no caso eu extraí a informação do saldo bancário, né? Mas se eu quisesse extrair, por exemplo, o valor, eu posso extrair continuando a mesma informação, igual substituir, por exemplo, nessa célula, essa informação por nada, né? Então aqui eu já tenho o valor, que é o 10, e eu posso procurar o espaço agora, mesma questão. Aqui eu já extraio somente o 10, observe que já está somente o 10. Eu consigo extrair a informação do extrato, e agora eu só coloco para inverter novamente.
Oh, caramba. Inverter. Aqui ele não tá dando certo, deixa eu colocar. Então, eu obtive a informação que estava lá no extrato, na informação à direita. Eu esqueço às vezes que um atalho não funciona para o library e funciona para o Excel e aí vice-versa. Então, para isso que eu criei essa função inverter. É uma função que pode parecer besta, mas eu consigo extrair a informação que está à direita, mesmo com o texto sendo variável. Então, para isso que eu criei essa macro do inverter. Na verdade, eu criei não, né? A inteligência artificial criou para mim, eu somente utilizo ela porque eu precisava dessa informação. E daí, por meio da inteligência artificial, a gente pôde obter essa linha de comando aqui que inverte a função, basicamente. Você pode obter várias informações por meio de macro. Algumas fórmulas que eu já criei por meio de macro, por exemplo, contar caracteres específicos. Isso aqui é outra coisa que pode parecer besta, mas, por exemplo, nos extratos de consórcio bancário, quando você faz um consórcio, ele demonstra lá quantas parcelas foram pagas, quantas parcelas foram diluídas, quantas parcelas faltam ser pagas e assim por diante. Ele mostra um detalhamento, um histograma, por meio de um código, que são letras. Aí então ele coloca lá, por exemplo, I é para parcelas em aberto, P é para parcelas pagas. Então eu preciso contar quantos P's tem lá para saber quantas parcelas foram pagas. Preciso contar quantos I's tem lá para saber quantas parcelas estão em aberto. Então, não existe ainda uma função no Excel que faça a contagem de caracteres específicos. Por isso, como não existia, eu fui lá e criei essa função por meio de macro para contar caracteres específicos. Converter para extenso, por exemplo, essa não tem aqui no Excel, mas eu já criei no LibreCalc, que é aqui, deixa eu abrir aqui. Por exemplo, eu digito um valor qualquer, igual. Deixa eu lembrar como é que foi o nome que eu criei aqui no Excel, só um momento. Então eu venho aqui em macros, editar macros, aí eu já tenho aqui as funções que foram criadas, por exemplo, apagar conteúdo, contar caracteres, valor para extenso. Essa valor para extenso, ela está como nome, valor extenso mesmo? Não, converter para extenso. Tá, igual converter para extenso. Aí, para que serve essa função? Eu não quero ter que ficar digitando toda vez o valor em extenso. Eu quero que o Excel já faça isso para mim. Não existe uma função para isso ainda no Excel. No Word talvez já exista, mas no Excel ainda não existia. Aí o que eu fiz? Para eu não ter que ficar digitando a informação toda vez num recibo, ou num protocolo, ou qualquer coisa assim. Então eu coloco lá, converter para extenso, coloco lá a informação, ele vai transformar um número em palavras, como está aqui. R$ 1.561,69. Então observe, existem ínfimas possibilidades. Se o Excel já possui centenas de funções, e cada uma dessas funções possui um fator de multiplicação de possibilidades para você obter informação, com a macro você expande ainda mais o horizonte. Você expande ainda mais as possibilidades que você tem de criar, de extrair informações, de, enfim, desenvolver funções e assim por diante. Você pode criar macros para executar tarefas repetitivas, como eu disse. Você pode criar macros para que elas sirvam como funções que ainda não existem no Excel, mas que você possa já desenvolver. Então ela abre um leque muito grande de possibilidades para você resolver problemas que você não encontra ainda funções no Excel que possam resolver. Então eu já fiz para saber a última posição de um caractere. Por exemplo, eu quero que ele encontre a última vez que o caractere aparece. Ou eu quero saber o conteúdo da célula. Ou extrair uma informação que conste após um determinado critério. Ou extrair informação entre um critério inicial e um final. Aí eu estabeleço lá na minha fórmula.
e assim por diante. Essas foram as funções que eu desenvolvi até hoje lá no escritório, são as que eu mais uso no dia a dia, mas você não fica limitado a isso, você pode desenvolver outras funções com base na sua necessidade. É claro que vai depender da possibilidade disso ser execuível ou não, que nem tudo que a gente imagina ainda é possível por meio de função. Mas algumas coisas que nem essa de conversão de valores para extenso, olha o tamanho dessa macro. Ela é gigantesca e ela foi desenvolvida em várias partes. A inteligência artificial fez essa macro para mim, eu copiei, eu fiz os testes, depois que eu executei os testes eu verifiquei que ela estava funcionando, então eu deixei aqui salvo na minha pasta de trabalho, eu posso trabalhar com macros normalmente. No LibreCalc você não precisa salvar com um formato específico, no LibreCalc ele vai funcionar em qualquer formato que você salvar. Só no Excel você tem que tomar esse cuidado, que você tem que salvar como XLSM, para poder utilizar essa informação. Então a gente já abordou aqui o que são elas e para que servem, quais as vantagens que são essa possibilidade de você eliminar trabalho repetitivo e as desvantagens que seriam essas questões de segurança, que você pode abrir uma vulnerabilidade no seu computador, você abre uma porta de entrada para possíveis softwares maliciosos, para possíveis planilhas com códigos, com linhas de programação maliciosa. Não recomendo que você deixe ela aberta o tempo todo. E se você deixar aberto o tempo todo, então tome muito cuidado com quais planilhas você vai executar, com quais comandos você vai salvar no seu computador e quais as macros vão estar habilitadas no seu computador. Então é bom sempre deixar desativado quando você não estiver utilizando. Como gravar? A gente já mostrou aqui que no Excel tem esse procedimento que está aqui na aba do desenvolvedor. Você vem aqui em gravar macro, depois parar a gravação. Você pode editar essa macro que vai aparecer ali no seu computador. Que aqui ela mostra a função sendo executada aqui nos módulos, né, no caso. Então você pode editar algum comando que esteja aqui que você não deseja. Por exemplo, ele gerou com um nome estranho lá, eu não quero esse nome, eu quero que ele execute com outro nome. Você muda o nome do comando aqui, lembrando que toda vez que aparecer aquele comando, você tem que mudar aqui também na linha de programação, para que ele execute o comando que você deseja. Basicamente, é assim que eu tenho feito a gravação de macros e a utilização de macros. Elas têm facilitado o meu dia a dia nessa parte de funções que ainda não existem e que suprem a minha necessidade, que seria, por exemplo, nessa de extração de extratos, na preparação de fórmulas para importação, enfim, extração de informações também. Quando eu não quero ter que utilizar a esquerda e direita e extrair texto, eu posso simplesmente utilizar aquela função de extrair caractere, extrair informação, né? Extrair texto. Então eu posso colocar lá extrair texto, por exemplo. Aqui, ó. Teste de extração, por exemplo, número. Aí eu coloco um número aqui. Teste. Igual extrair texto. Aí eu coloco o critério inicial, o critério final. Opa! Aqui ele não fez o teste. Enfim, ele faz que aqui tá com outro nome. Ele acabou pulando. Aí, agora ele extraiu. Então, essa macro ela vai extrair o texto que está entre esse númerozinho aqui que eu coloquei e o tracinho. A informação que está entre esses dois caracteres, ela é extraída porque eu fiz essa macro por meio da inteligência artificial. Eu não tive que gastar muito tempo, porque na verdade a inteligência artificial, hoje em dia, ela é bem útil para essas questões que você tem esse tipo de trabalho que envolve linhas de comando, linhas de programação, e a gente não precisa conhecer esses termos técnicos. Desde que a gente saiba o básico, a gente já consegue se virar no Excel e no LibreCalc. Então, basicamente, a aula de macros é essa.
A gente vai estar fazendo uma finalização agora do curso, explicando basicamente, fazendo uma retomada das principais funções, dos principais tratamentos de informações e assim por diante, para fazer uma linkagem geral do curso de Excel avançado.